Então, pessoal, estamos aí de novo para falar sobre Timóteo, 1 Timóteo, e hoje a gente entra no capítulo 3, que é um capítulo bem legal, mais simples do que as outras vezes, né? Então eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Beleza, Henrique? Tá bom, então vamos compartilhar a tela. Todos enxergando aí? Recapitulando rapidamente, né? A gente vai ler 1 Timóteo capítulo 3, que é um livro escrito por Paulo, uma das cartas pastorais, né? Esse livro foi escrito para a igreja de Éfeso, lá onde Timóteo está. Paulo está em outro lugar, na Macedônia, escrevendo para ele. Timóteo, que é o cara que está recebendo essa carta, né, foi uma criança, filha de crente, né, de mãe e vó convertida, né, que foi a partir da segunda viagem de Paulo, começou a acompanhar ele, ser um discípulo de Paulo e sendo representante dele nos lugares assim que Paulo não podia ir, inclusive a igreja de Éfeso, que é onde ele está durante essa carta, e essa carta é basicamente uh, instruções para ajudar Timóteo na missão que ele tem de combater as falsas doutrinas que estavam acontecendo lá, né? No primeiro capítulo teve bastante ênfase sobre isso, sobre os falsos mestres que estavam lá. Foi falado também foi explicado o conceito da lei, quanto a lei continua sendo algo boa, que era algo que estava sendo deturpado. Depois, no capítulo 2 a gente fala que é importante começar pela oração. A gente falou sobre a importância da oração. Também a carta nos trouxe instruções tanto para os homens quanto para as mulheres. Uma das instruções ali mais para o final do capítulo que ele dá às mulheres é a questão do ensino, da autoridade do ensino, que seria restrita aos homens. E então quer dizer que pastores são homens, né, não mulheres. Então agora no capítulo 3 ele vai continuar dando outras especificações que são necessárias para aquele que quer exercer a posição de pastor. Beleza? Então vamos começar a ler. Deixa eu diminuir aqui para eu conseguir ler. Tá. Capítulo 3. Tá. As qualificações dos bispos e dos diáconos. Fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. Episcopado, na verdade, é a função do pastor, tá? Então, excelente obra almeja, né? Uma coisa legal de se querer. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Aqui ele usa o termo bispo, mas se a gente vê outras traduções, eu vejo em vários locais da Bíblia, tem três formas que normalmente eles usam para falar da figura do pastor, que é o bispo, que é o pastor, e o presbítero, que a gente vai ver essas três formas diferentes, né? Hoje na nossa igreja a gente usa pastor, que é legal, até porque bispo também, hoje em dia pela igreja católica também tomou um outro significado, então seguimos com pastor. Tá, deixa eu falar um pouquinho sobre essas primeiras qualidades que a gente já vê que um pastor deve ter, né? Primeiro de tudo, ser irrepreensível, que é basicamente o resumo de todas as outras, né? Ser uma pessoa que não dá para tu ficar, que tu não encontra coisas para chamar a atenção, uma pessoa que está andando de acordo com a palavra, né? Repreensível, esposo de uma só mulher. Aqui existe divergência sobre o significado, mas não nos leva à confusão, né? Tem algumas pessoas que acham que ele está falando sobre a questão do adultério, né? Que deve se manter fiel à sua única esposa. Tem outras pessoas que acreditam que aqui ele está falando sobre não ter mais de uma esposa, mais de uma mulher ao mesmo tempo, né? Que existiam outras religiões e outras pessoas que praticavam, que tinham essa prática, que eu esqueci o nome, que acho que é poligamia. É isso? Exatamente, poligamia. É. Mas independente, tipo, as duas não é pra ter, tá? Então não tem confusão em relação a isso. A gente não acredita que quer dizer que tipo, a pessoa só pode ter uma esposa a vida inteira, até porque nessa própria carta, ali pelo capítulo 5, Paulo vai indicar as viúvas novas a se casarem novamente. Ele mostra que é algo que é bom, que é possível, tá? Moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, tá? Dessas aqui, todas elas são bem fáceis de entender. Acho que é legal a atenção pro apto para ensinar, que de todas as características que a gente vai ver, talvez seja a única que nós não precisamos botar na nossa vida obrigatoriamente, entendeu? É uma coisa que eles têm que ter de diferente. Gente, vocês estão me ouvindo direitinho? Que aqui apareceu um aviso que a minha internet está meio ruim. Então, Sim. beleza.
Tá. Depois, versículo 3, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo dos conflitos, não avarento. Avarento significa aquele que é obcecado por adquirir ou acumular dinheiro, que não é generoso, tá? Então todos esses daí são bem fáceis de entender. 4 e 5, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Esse versículo faz todo sentido, até porque em várias cartas, em vários locais da Bíblia, a gente vê como a igreja é uma família, né? Nós fazemos parte da família de Deus, então o pastor está ali responsável por uma congregação que é uma família, né? Se ele não consegue cuidar da pequena família dele ali, a inicial, como é que ele vai ter a responsabilidade de cuidar de tantas pessoas, de estar responsável pela vida espiritual de tantas pessoas ali na igreja, né? Versículo 6, que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo, tá? Isso aqui, normal, na vida inteira, independente daquilo que tu quer se tornar, o tempo é algo preciosíssimo para a tua formação, né? Tem coisas que somente o tempo vai te colocar em situação para te testar, para trabalhar no teu caráter, né? Então é muito importante a questão do tempo aqui, não só para ser pastor, mas para diversas coisas, né, que tu quer se tornar. E versículo 7, é necessário que as pessoas tenham bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo, tá? Aqui Paulo mostra mais uma vez, ele mostra mais de uma vez nessa carta sobre a importância da visão que o mundo tem sobre a igreja, como não é algo que a gente tem que não pensar, mas sim é importante a gente ver qual testemunho a igreja dá para com os de fora, né? É importante a gente ser bem visto por essas pessoas, até porque a gente quer alcançar essas pessoas, né? Ô, Matheus, Vale. acho interessante a questão de não ser recém-convertido, como tu bem falou da questão do tempo, né? A gente esquece que Jesus começou o ministério dele com 30 anos, né? Provavelmente foi um tempo de maturidade, um tempo que ele atingiu uma estatura de que ele conseguiria exercer o ministério dele. Tu imagina o quão ele foi paciente de aguardar até os 30 anos para começar o seu ministério. Isso é uma coisa de se pensar. E a questão que hoje eu até estava falando para a Jéssica, eu nunca tinha lido esse versículo na questão de que Paulo coloca a pessoa que vai ser como pastor, que almeja o episcopado, ele fala, né? Como uma pessoa que é casado, que tem filhos e que governa bem a casa. Então ele já coloca essa possibilidade de ser pastor bem para frente. Tu não consegue ser pastor com 16 anos. Tu não consegue ser pastor com 17 anos. Porque essas pessoas têm que ver se os teus filhos estão sob disciplina, tu tem que ter filho. Entendeu? Então ele joga a referência de um bom pastor, tipo assim, que ele tá jogando as qualificações de um bom pastor. Ele coloca lá pra frente, né? Sim. Ó, Davi. Na verdade, aí tu entrou numa polêmica aí que eu não queria entrar. Ah, não? Mas é que tem diferentes interpretações, né? A própria NAA, ela coloca que, tipo assim, não necessariamente ele está falando sobre precisar ter filhos. Sim, sim, sim. Eu tô falando assim, como Paulo vai, imagina, vai escrever uma coisa que vai ficar pro resto da vida, sei lá. Não sei se ele tinha isso na cabeça, mas eu acredito que sim, é o Espírito Santo. Vou escrever alguma coisa aqui que vai perdurar e vai ser lido daqui a 2000 anos, por exemplo. Uhum. Então, vou escrever na categoria, entendeu? Governar bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Governar a própria casa. Quem não governa a própria casa, como cuidará da igreja de Deus, né? Então ele coloca uma série de qualificações que dificilmente tu vai conseguir. Uh, o próprio Timóteo, vamos dizer, se Timóteo é jovem, ele tá olhando assim, cara, se eu quero ser pastor, eu tenho que tipo, ser experimentado, entendeu? Eu tenho que ter testemunho, tem que ser um cara um pouco mais velho. E a gente sabe que ele incentivava Timóteo a pregar e a ensinar e tal, mas ele está colocando a figura do pastor como uma referência a ser buscada. Né?
Sim, 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 sim. E até continuando assim, a gente, como igreja, nós entendemos totalmente isso e a gente não tem vários pastores assim e ordenações frequentes, né? Até hoje na nossa igreja aconteceu duas ordenações, que foi a do pastor Gilberto e depois em 2000, não me lembro quando, 2009, 2010, foi a segunda ordenação, 2009, 9. né? Então, aqui nós temos aí 5 pastores na nossa igreja, né? Cada um tem a sua função, e como eu falei, por entender toda essa responsabilidade que um pastor tem, a gente não banaliza isso, né? É algo muito assim inspirado por Deus. Todas as vezes foram a própria igreja que identificou os pastores, que levantou nomes de pessoas que já estavam tendo já estavam desempenhando basicamente um papel de pastor ali no meio, estavam sendo reconhecidos pelos irmãos por isso. Não é simplesmente o pastor Gilberto escolher alguém. Então a igreja precisa aprovar. E aí estão nossos pastores. Essa parte do capítulo sobre os pastores nós terminamos, nós vamos começar agora a ver sobre os diáconos. Daí peraí, antes da gente ir diretamente para a parte dos diáconos, eu queria mostrar um videozinho para vocês rapidamente, tá? Que um dos pastores trouxe um depoimento para nós. Vê se vocês conseguem ouvir. Tudo bem com vocês? Eu sou o pastor David, como vocês sabem, já conhecem, né? E eu quero dizer que Matheus, não tá aparecendo para nós, só o áudio. Ah, peraí. O áudio tá aparecendo? O áudio sim, só o vídeo não. Tá, peraí. Eu não sei se tu tá compartilhando uma tela que não... Pode ser. Compartilha tudo. Ah, meu, o que é isso aí, meu? Tem uma até... Ah, que loucura, meu. Tá. Agora foi? Vocês estão vendo? Sim, top. Sim. Ah, tá. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor David, como vocês sabem, já conhecem, né? E eu quero dizer a decisão que vocês têm tido de voluntariamente, aí, junto com os líderes dos adolescentes, estudarem a palavra de Deus, e fiquei sabendo que vocês estão aí estudando as epístolas pastorais. Que fantástico, que coisa boa. O meu desejo é que vocês possam crescer não apenas no conhecimento, mas na graça de Jesus. Quem sabe, né? Deus também não chama alguns de vocês aí para serem os nossos aí futuros pastores. Deus abençoe e um forte abraço. Sigam firmes na presença de Jesus. Um abraço. Que loucura, hein, meu? De chorar, hein? Bah! Deu uma, Legal, né, gente? Correu uma lágrima. Deu uma saudade dos Pampas aqui. Dos pampas. É que gaúcho não chora. Sim, né? sim, sim. O pai fala, né? Esse mate que tá amargo. Tá, e daí... Tá, tem mais Agora um a gente ali. vai falar... Ah, entendi. Agora a gente vai falar sobre entendi. os diáconos. Ah, teve uma pausa aqui, entendi. Isso. Ah, entendi. É uma série, pessoal, uma série. Ao lado dos pastores, né, tem esses diáconos na igreja do Novo Testamento. A gente não sabe muito bem específico quais eram as atividades que eles desempenhavam. Na verdade, a palavra do grego, né, diáconos, que é o grego, não sei se pronuncia assim, mas significa servo. A tradução é servo. Então, eles desempenhavam um papel de servo em geral, né? Não dá só para os pastores liderarem ali sem ajudantes que ajudem em coisas diferentes. Até em questão do auxílio das viúvas, dos órfãos, que a gente sabe que existia bastante, as ofertas e etc. Né? Então, Paulo traz agora sobre como deve ser o caráter dessas pessoas que exercem a partir de diácono. Do mesmo modo, quanto os diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o mistério da fé com a consciência limpa, né? No versículo 8 ele traz mais algumas instruções, e no 9 ele usa a palavra mistério, que é uma palavra que ele repete mais de uma vez nessa carta, no próprio capítulo a gente vai voltar a ver ela de novo, mas toda vez que ele fala de mistério ele está falando sobre o plano de Deus em relação à salvação, tá? Que é a história de Cristo. Então eles têm que conservar essa história, né, na vida deles, mantendo a consciência limpa. Versículo 10. Também estes devem ser primeiramente experimentados,
e caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Então, eles também devem ser avaliados e se pressupõe que é avaliados pela figura do pastor. Versículo 11. Do mesmo modo, quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. Tá? Aqui a palavra mulheres, assim como no capítulo anterior, ela do grego, ela pode ter mais de uma tradução. Pode significar tanto mulheres, do gênero feminino, como pode ser também esposas. Então, há uma certa divergência se essa parte do versículo seria para mulheres desempenhando a parte de diácono, seriam diaconisas, né? Ou se seria uma instrução para as esposas dos diáconos, tá? A gente crê que são as diaconisas, tá? Que é o mais provável, o mais certo. Por quê? Primeiro porque não é falado em nenhuma instrução para as esposas dos pastores, tá? Então, estaria dando uma instrução somente para as esposas dos diáconos, tá? Segundo, porque lá em Romanos, capítulo 16, versículo 1, já há relatos de uma serva, de uma diaconisa, que é usada a mesma palavra do grego, o diáconos, para se referir a ela. O nome dela é Febe, não sei como é que se pronuncia. Mas essa mesma palavra que ele está usando aqui, ele está usando para se referir ao serviço que ela exercia. E outra coisa que nos leva a crer que ele está falando sobre mulheres diaconisas é porque para os diáconos, ao contrário dos pastores, ele não coloca como característica apto para ensinar. Porque a gente viu no capítulo anterior que as mulheres não poderiam exercer o ensino. E para os diáconos, ele não é um requisito. A parte do ensino, a parte da autoridade sobre os homens, etc. Então é mais a relação do serviço mesmo. Ok? Matheus, sempre lembrando que é a questão do ensino público, né? O ensino... Isso. Porque a gente vai ver a questão de Paulo incentivando mulheres mais velhas a ensinar as mulheres mais novas e os meninos, né? Boa. Então, continuando, 12. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa. Mesma coisa que o pastor. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Nessa parte aqui, posição de honra, né, a gente vê que é uma posição em que a igreja demonstra respeito, né, apreciação pelo serviço que eles trazem, né. E ousadia na fé mostra que a pessoa tem que ter o evangelho ali trabalhado na vida dela, tem que estar com uma maturidade na fé. Basicamente, tanto a questão dos pastores quanto a questão dos diáconos, todas as características nos mostram que é uma pessoa que é convertida, mas que não está no início da sua conversão, né? É uma pessoa que está madura na fé, que não está caindo nas mesmas coisas iniciais, que tem maturidade, que expressa maturidade na fé. Tá, gente? O papel do diácono, como eu falei, não tem muito específico na igreja qual que eram as atividades em si que eles desempenhavam, tá? Até pelo fato deles terem chamar bastante atenção aqui para essas questões do caráter deles, a gente crê que hoje em dia a gente mudou um pouco os nomes assim dos papéis. Eu acredito que, conversando até com o pastor, ele falou que hoje, por exemplo, estaria mais perto de um líder de grupo de crescimento, essas especificações de como essa pessoa deveria ser. Mas a gente ainda tem na nossa igreja um ministério da diaconia e pessoas que são chamadas de diáconos e diaconisas, né? Só para vocês entenderem um pouco aqui tem uma fotinho deles, não aparece todos, mas aí aparece alguns deles, né? Eles ainda são cobrados em relação a todas essas coisas que a gente leu. Eles só podem participar do ministério aqueles que são convidados de alguma forma ou indicados para fazer parte da diaconia. E não é bem assim, não vão simplesmente chamar eles começam a orar por aquela pessoa para se confirmar assim se é mesmo, e daí depois quando ele já passa um tempo orando pela vida daquele nome, ele sugerido, daí eles vão e fazem o convite para essa pessoa ser diácono ou ser diaconisa, né? E a pessoa aceitando, ela tem que preencher um questionário até para saber melhor da vida da pessoa, se ela está cumprindo aqueles requisitos e outras coisas, assim, como se é uma pessoa que
são princípios da nossa igreja, que é uma pessoa que dizima, uma pessoa que não bebe, e etc. E daí, feito isso, daí ela começa a fazer parte da diaconia da nossa igreja. Eu trouxe um depoimento de outra pessoa aqui, deixa eu ver se eu consigo, que é diaconisa da nossa igreja, ela mandou uma mensagem para nós. Eu não tô ouvindo nada, não sei vocês. Tá bem baixo. Não sei se... Eu não tenho como aumentar o volume do Matheus. Eu não tenho, né? Ah, eu tentei aumentar um pouquinho aqui, vamos ver se vai dar. O do David estava baixinho também. É que assim, ó, eu acho que o som tá saindo do fone do Matheus. Esse agora melhorou. Melhorou. Aí. 2 anos já. E sou muito feliz por fazer esse trabalho, né? E o Matheus me falou que vocês estão lendo, né, essa carta de 1 Timóteo ali, 3, né, que fala dos diáconos da igreja, né, que tem que ser irrepreensíveis, né? Então, na verdade, é um orgulho, né, que a gente tem de ser um diácono, mas também é um compromisso, né, porque a gente tem todo um cuidado, né, um zelo, né, pela nossa igreja e também para sempre ter um cuidado, né, das pessoas que estão lá dentro, né, que a gente sempre tem esse olhar para ver se está tudo bem, se as pessoas estão precisando de alguma coisa, né, o que tem que ser arrumado, né. Parabéns por vocês estarem lendo, né? É muito bom essa leitura em grupo, assim, né? Eu também tenho um grupo de estudo da Bíblia com o meu grupo de crescimento, né? A gente faz leitura diária, né? Um capítulo por dia, né? Isso é muito bom, né? Então, parabéns por vocês estarem juntos aí. E quem sabe, né? Daí não saia um pastor, né? Uma pastora, eu não sei, né? A nossa igreja não tem pastora, né? Mas quem sabe um diácono, uma diaconisa, certo? Então, uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus, fiquem na paz. E com a boa leitura e que sempre o Senhor ilumine a mente de vocês para que entendam a mensagem. Um beijo. Amém. Ah, que loucura, Matheus. Amém. Só os famosos, mano. Ô, meu, coloca o pastor David agora com o volume que nem tu fez agora. Vocês querem? Dá tempo ali ainda? Como é que tá o tempo? Tem até um cisco no meu olho. 4 minutos e 40. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor David, como vocês sabem, já conhecem, né? E eu quero dizer que estou muito feliz com a decisão que vocês têm tido de voluntariamente, aí, junto com os líderes dos adolescentes, estudarem a palavra de Deus, e fiquei sabendo que vocês estão aí estudando as epístolas pastorais. Que fantástico, que coisa boa. O meu desejo é que vocês possam crescer não apenas no conhecimento, mas na graça de Jesus. E quem sabe, né? Deus também não chama alguns de vocês aí para serem os nossos aí futuros pastores. Que Deus abençoe e um forte abraço. Sigam firmes na presença de Jesus. Um abração. Que loucura, hein, meu? Aí. O que eu vou te falar, hein? Não, eu trouxe porque esse capítulo é muito específico para quem é pastor, para quem é diácono, né? Então, como aplicar isso na nossa vida? Tem a questão da gente buscar esse mesmo caráter, que é válido para a nossa vida também, mas acho que é interessante a gente também entender um pouco como isso influencia no dia a dia da nossa igreja, mesmo nos dias atuais, sabe? Essas coisas ainda são levadas em conta, né? Perfeito. Mas é legal saber. Eu não sei vocês, mas tu sente a santidade no falar, né? Sim. Tu sente a presença, né? Não tem. Tu pode falar o que tu quiser. Olha de novo. Não tem, né? Se tu não sentiu, tu olha de novo. Mas exatamente. Ambos, essas duas posições ainda nos dias de hoje, não é simplesmente quero ser, vou ser. Né? Não é um voluntariado. São pessoas que são indicadas. Ambas as coisas. Amém. E quando tu fala isso, né, a gente percebe que realmente a gente mesmo indicaria também. Que a gente vê o diferencial que outras pessoas viram também. Eu acho que tu tem 2 minutos, mas vai lá. Tá.
A Igreja de Deus e o mistério da piedade. Escreva estas coisas a você, esperando ir vê-lo em breve. Mas, se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a Igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Tudo isso a gente já entendeu no contexto o que estava acontecendo, né? Ele está mostrando qual que é o propósito dessa carta novamente. Sem dúvida, grande é o mistério, a mesma palavra novamente, mistério da piedade. E agora ele vai falar esses versinhos aqui que são bem interessantes, são bem legais. Qual que é esse mistério, né? Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. A gente estava falando aqui de toda a história de Jesus, aquele que foi manifestado na carne, que se fez carne para nos salvar, foi justificado em espírito na cruz, visto pelos anjos, né, que a palavra fala que ele foi glorificado lá pelas criaturas celestiais após isso, e hoje, depois de tantos anos, ele continua sendo pregado e as pessoas continuam crendo nessa história de Jesus. E esse recebido na glória, quando a gente simplesmente lê ele cru ali, parece que está falando sobre quando Jesus voltou aos céus, mas daí ficaria meio que fora de ordem. Então acredita-se que está dizendo sobre a exaltação final de Cristo, assim, quando tudo acabar ali na consumação dos séculos. E tem aquela Amém. música, né, Matheus? Qual música? Aquele que foi manifestado na carne. Não conhece? Foi justificado. Eu acho que não. Sério, meu? Eu acho que eu não conheço a música. Recebido Cada na braço. glória. Na glória. Não conhece, meu? Bah, tá louco, meu. Antigueira. Talvez por isso que eu não conheço. E a questão de esse trecho ser o miolo da carta, né, Matheus? Tipo, como se fosse um sanduíche, né? Tipo, tem esse trecho poético que une as duas partes da carta, né? É verdade. Muito bom. É verdade. Mostra a nossa identidade como igreja também, né? Acho que até a parte aqui, ó. Igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Aqui ele usa esses exemplos aí arquitetônicos para falar sobre a nossa responsabilidade de continuar falando do evangelho e preservando a verdade, né? Que era o que não estava acontecendo lá, que estava sendo deturpado. E sendo aquela referência, né? Que fica em pé lá, diante de todas as pessoas que estão carregando a verdade. Né? Isso aí. Amém. Eu vou abrir outra aqui. Daí a gente tira o print na outra, tá? Falou.